Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre as moedas digitais. O que são, como é possível utilizar, quais os riscos que elas oferecem. E por falar em riscos, o maior deles certamente é começar a operar com as criptomoedas sem saber o suficiente a respeito, não é, Arthur? Dalva, conhecimento é a chave de tudo, sem dúvida. A gente já viu que a criptomoeda é um tipo de criptoativo e como os criptoativos ganharam força, já é um contexto de transformação digital. Então é preciso ler bastante a respeito, realizar consultas com quem entende do assunto e depois começar a dar os primeiros passos. Então vamos voltar aqui a falar com nossos convidados, o Gabriel Costa e o Wagner Matos, sobre isso, né? Enfim, a gente estava até olhando aqui para esse pendrive, eu nem sei se chama mais pendrive esse, como chama hoje esse aqui? É uma Rádio Wallet. Rádio Wallet, tá vendo? Então, explica pra gente aí como é que funciona isso, Gabriel. O que está aí dentro? Isso é um cofre? Como é que é como se fosse o seguinte, você tem os seus ativos digitais, né? No caso, vamos usar como exemplo o Bitcoin. Quando você vai adquirir um Bitcoin, é necessário que você adquira de uma outra pessoa, que a gente chama o P2P, né? Eu tenho um Bitcoin, você quer adquirir, então faz esse escambo, tá? Ou você vai até uma corretora, faz o seu cadastro e lá você compra o ativo. Não é recomendado que você deixe os seus ativos dentro de uma corretora. Por quê? Porque a corretora pode sofrer ataques. E se você guarda os seus ativos, ainda que sejam comprados nessa corretora, você corre o risco de sofrer um apagão. Quando você tira os seus ativos e coloca em uma carteira offline, como a gente chama, como essa, você não tem nada conectado a ela. As chaves estão aqui dentro. Então, isso é um veículo de segurança para guardar os ativos e que impede exatamente você ser hackeado dentro de corretoras. Então, para isso que ela serve. Mas sendo uma mídia, sendo um hardware, não há outros riscos? Por exemplo, se alguém furtar ou roubar isso de você, você fica exposto ou existe alguma proteção? Veja, se eu perder esse aparelhinho aqui, eu tenho 12 a 24 palavras-chave, a dependendo da marca, onde somente eu sei, está decorado na minha mente, tá? Onde eu posso, em qualquer lugar do mundo, adquirir esse mesmo aparelhinho. Eu vou digitar essas palavras-chave e lá vai estar todos os meus ativos. Então ela está em nuvem também, é isso? Na verdade, ela está na blockchain. A blockchain, a famigerada blockchain. Entendeu? Então ela reconhece que aqueles ativos estão naquela carteira, salvas, e na verdade você linka com a blockchain, né, que é o bloco de transação. Olha, Arthur, então acho que a gente precisa explicar um pouco mais profundamente a blockchain. No começo do programa a gente falou sobre isso. Eu sei que você estudou blockchain. Estudei minimamente, então vamos lá, não o suficiente para dar as explicações, mas o suficiente para perguntar as explicações. E aí eu vou querer ouvir de vocês mesmo, o que vem a ser. A gente faz uma tradução e lembra de blocos de informação e de correntes, blockchain. E isso tudo está conectado e super protegido. Mas como é que funciona mesmo a geração de valor de uma moeda que não existe no mundo físico, que não há regulação convencional, né? Eu queria ouvir de vocês essas explicações. Bem, com o surgimento em 2008 da moeda do Bitcoin, dentro de toda essa sistemática, você tem a blockchain. A blockchain é como se fosse um grande livro-razão, onde registra as movimentações, as transações de vendas e de compras. É um sistema criptografado, onde uma vez você confirmada aquela transação, você não muda. O Bitcoin é uma moeda descentralizada, então não tem uma empresa Bitcoin que tem um CEO, que tem um presidente. Então é uma comunidade ao redor do mundo, com computadores, né, para poder ter a segurança. Pode ser hackeado? É muito difícil. Tem que ser hackeado mais da metade de todos os computadores do mundo, entendeu? E assim, o poder computacional que está por trás do Bitcoin é enorme. Há 13 anos o Bitcoin passa por provações, passou por pandemia,
agora passa por guerras, enfim, e ele até hoje está intacto. Então o sistema de blockchain surge a partir do Bitcoin para registrar essas transações. Tá? A blockchain ela já começa, me permita fazer uma observação e trazer alguns exemplos de como isso é importante para o futuro. A blockchain ela permite inclusive registro de tokens chamado NFTs. Vocês devem lembrar, existe um meme muito conhecido na internet que é uma garotinha com um sorriso de lado sarcástico, lá atrás tem uma casa pegando fogo e ela faz uma selfie dela. Veja, o dono dessa foto registrou essa imagem dentro de uma blockchain, ou seja, recebeu um selo de validação como sendo verídico aquela foto, como sendo única. E pasmem, ele vendeu essa foto por 2,5 milhões de reais. Justamente porque hoje quem comprou pode dizer que é o dono daquele meme. E aí essa questão de valor é muito social, né? A sociedade ela vai atribuir valor a alguma coisa. Então é só para vocês terem noção do quanto a blockchain ela traz essa solidificação, essa concretude dentro da tecnologia. E aí você imagina um cartório usando uma blockchain para, ao invés de lavrar uma escritura pública, poder tokenizar um imóvel, gerar um NFT, dar esse selo de propriedade e ninguém no mundo vai dizer que aquilo ali não é seu. Verídico. Então, olha o mundo que isso é. Agora, puxando novamente aqui para as palavras fortes, você falou em valor. Sim. Então, deixa eu provocar aqui o Wagner, que é o nosso economista de plantão. Wagner, pelo acordo de Bretton Woods, né, pós-guerra, você tinha o dólar lastreado em ouro. Esse acordo foi rompido aí na década de 70 pelos Estados Unidos, que acaba que o dólar hoje não é lastreado em coisíssima nenhuma. Mas, de certa modo, de alguma forma, ele é lastreado no desempenho da economia americana. A nossa moeda brasileira, de alguma forma. Então, sempre que algo que tem valor, tem lastro, tem uma âncora que segura. Qual é o lastro da Bitcoins? Olha, Arthur, essa pergunta é muito importante. Então, eu vou tentar esclarecer da maneira mais simples. Hoje, o Bitcoin, ele é uma tecnologia altamente segura, certo? Que você proporciona certos serviços para os usuários, tanto empresa como pessoas físicas. Só que a gente tem que ter esse tipo de valor do serviço que é oferecido pela segurança. Então, hoje, o que significa isso? Então, aquelas pessoas que possuem os criptos ativos, eles têm um referencial, que ele tem também uma moeda digital dólar, certo? Que onde você, no mundo digital, você tem um comparativo. Então, hoje você tem o Bitcoin dólar, que eles chamam, que é o de referência para as outras moedas quando querem fazer a conversão ou quando você quer entrar ou sair. Então, isso já é do mundo digital. Então, tem um valor atrelado ao dólar. Porque não adianta você ter um criptoativo se ele não tem um parâmetro. Não tem referência. Né? Sem referência. Então, você não sabe se é legal ou não, como no início do próprio Bitcoin. Do Bitcoin. Então, ninguém sabia a utilidade, onde ter, aonde gastar. Então, a partir do momento que você teve esse referencial, aí você criou o valor. E aí, com isso, a gente tem a utilização dele nos meios de pagamentos, nos meios de transações, de recebimentos e compras de mercadorias ou serviços. E aí, com isso, você tem. Então, só para dar um exemplo, hoje, com essa desvalorização que a gente teve aí recentemente do Bitcoin, que está por volta dos 31 mil dólares, isso é um reflexo do comportamento do mercado mundial, das pessoas. Porque a situação mundial econômica, ela está totalmente conturbada por causa dos resquícios da Covid-19 e da guerra e de indefinições políticas sobre a economia.
Então, com isso, você vê o mercado de criptativos como se fosse um outro mercado financeiro. Então, você tem os ativos que estão listados em bolsa e você também tem os ativos que estão no mercado de criptoativos e criptomoedas. Então, com isso, você viu que o mercado mundial, a economia, ela perdeu o valor por causa da situação econômica que está acontecendo, a geopolítica. Então, você teve uma desvalorização no mercado de criptoativos, você teve uma desvalorização no mercado acionário, no mercado financeiro como um todo. Por quê? Que todo mundo correu para o dólar. Porque o dólar, hoje, é uma moeda de lastro, que ela se valorizou agora, recentemente, perante essa crise que a gente está vivendo, porque é uma moeda líquida, é como se fosse o ouro. Então, eu não sei o que vai acontecer, então todo mundo está zerando suas posições, indo para um ativo tradicional, seguro, onde tem lastro mundialmente, onde pode ocorrer o que for, eu estou seguro, eu estou protegido, porque a moeda que é de referência para o mundo todo. E as oscilações são menores, né, Wagner? Exatamente. Na verdade, ainda a moeda, até o real hoje, é uma moeda que oscila muito pouco. Você fala uma oscilação em torno de 20% em 3 anos, né? O Bitcoin tem oscilações muito maiores, né? Bem maiores. E no intervalo de tempo também muito menor, né? Pouco, né? A gente viu até fazendo essas leituras todas a respeito do tema que muita gente aqui no Brasil, começando a investir, também buscou flertar com bitcoins e outras criptomoedas, tentando fugir ou se proteger da inflação. A inflação aqui no nosso país realmente que está fazendo muita gente penar para ter os gastos muito mais elevados com as mesmas coisas de sempre. Existe uma relação direta, ou a inflação de fato é um fator importante aí ao lado dessa leitura que você fez? Guerra, pandemia, enfim, que sejam indícios capazes de dizer assim, olha, quer investir? Vai, eu te encorajo porque isso aqui é um fator que pode sinalizar um futuro promissor para a moeda. É uma maneira de proteção não só contra a inflação, mas também com climas políticos internos do país. Mas só o que está acontecendo? Você tem que analisar muito bem o comportamento. Você já tem um histórico de comportamento desses ativos. Porque se você entrar no momento errado, investir no momento errado, e você não ter predisposição de segurar essa perda de uma baixa, ou então até mesmo uma alta desse ativo, você tem que entender o momento exato do comportamento daquele ativo. Aí entra um estudo, não basta você assistir só um vídeo no YouTube e tal. Mas essa fala sua acaba nos levando a uma situação que parece que isso é mais hoje para profissionais ou pessoas que acompanham diariamente o mercado financeiro, é isso? Arthur, a gente tem que ser sincero, certo? Mas o trabalho que é divulgado por essas corretoras, exchanges e pelos influenciadores, que são remunerados por isso, certo? É atrair pessoas que não têm o conhecimento. Então, essas pessoas que estão com conhecimento, elas aportam dinheiro, dão volume financeiro. Aí tem que confiar no corretor. Exatamente. E aí também mora o perigo. É como eu sempre explico para o pessoal. Todo negócio que você se mete a fazer, você tem que fazer um estudo aprofundado. Você vai fazer um investimento num ativo porque o teu vizinho teve um ganho. É como se fosse um plano de negócio. É um plano de negócio, é sério, né? Porque você está investindo a sua poupança, o seu trabalho ali. Então não dá para aventurar. Então muitas pessoas querem essa aventura para acertar como se fosse uma a loteria. roleta. Eu vou botar aqui esse pouquinho, de repente ele vira ali 100 mil dólares. Eu já vi pessoas estão achando que o Bitcoin vai fazer uma mágica e não é bem assim, a ponto de vender um bem, a ponto de... Não façam isso, tá? É algo muito sério. Eu acho bem bacana o que o Wagner está dizendo. Isso é até uma coisa, Wagner, que a gente pode discutir no próximo bloco aqui com o Dalva, que é o seguinte, isso para muitas pessoas acaba parecendo uma pirâmide, né?
Que foi até o início que do não programa é, que a mas gente é falou. bom se mostrar as diferenças, né, Dalva? E aí é que importa o conhecimento. E para falar sobre esse caráter mais educacional e alertar as pessoas, abrir os olhos delas, a gente vai então levar essa conversa para o próximo bloco. Nós vamos a mais um rápido intervalo agora. Voltamos em instantes com mais negócios na pauta.